Está no ar o especial TVC Rio. Hoje, entrevistando a futura presidenta da FENAGE. Eu aqui já coloquei que ela é presidente, porque a chapa é única. Eu sou jornalista, como vocês sabem, e acabei de votar. E vamos aqui trocar uma ideia com a Samira de Castro. Ela é cearense e já atua na FENAGE já há algumas gestões, ela vai explicar isso aqui. Samira, obrigado aí pela sua disposição. Eu sei que você está correndo aqui no Rio de Janeiro dentro da campanha, que vai, hoje é dia 26, amanhã 27, 28 ainda podemos votar, todos os jornalistas cadastrados e em dia com suas obrigações, seja com o sindicato ou com a FENAGE, pode exercer o seu voto e deve fazê-lo. Obrigado aí pela sua disposição. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque o horário são vastos, diversos horários aí para a gente transmitir. É com satisfação que a gente aqui da TV Comunitária do Rio tem essa oportunidade de conversar com você. Obrigada, Moisés. Na verdade, é um prazer para mim falar com vocês da TV Comunitária do Rio de Janeiro, né? E principalmente nesse momento em que as TVs comunitárias, os veículos comunitários têm uma importância fundamental para a população, para garantir o direito da população de ser informada. Realmente, a Maratona Rio de Janeiro está sendo bem puxada, bem interessante. A gente acaba de vir de uma manhã de visita à redação da Globo, né? E também um breve contato com os trabalhadores e as trabalhadoras jornalistas da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação. Então, eu te pergunto o seguinte: qual a importância da participação nas eleições que acontecem em 2022, mesmo tendo apenas uma chapa concorrendo? Moisés, é fundamental. Primeiro porque a Federação Nacional dos Jornalistas é a única federação de trabalhadores no Brasil que elege a sua diretoria de forma direta. A maioria das entidades sindicais, principalmente federações e confederações, elege suas diretorias por congresso, né? São chamadas eleições congressuais, não retirando a importância dos processos de eleição congressual, mas dizer que é uma radicalização da democracia sindical você, um filiado ao seu sindicato, ter a possibilidade de eleger a diretoria da sua federação por voto direto, né? E, além disso, votar diretamente nas companheiras e nos companheiros que vão ingressar, que vão compor a Comissão Nacional de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas. A Comissão Nacional de Ética, ela é votada nominalmente. Hoje nós temos 6 candidaturas e o jornalista associado em dia com seu sindicato pode escolher até 5 nomes. Né? Desses 6, os 5 mais votados integram a comissão e o menos votado fica como suplente. Então, é um processo que coloca nas mãos de quem é hoje filiado aos sindicatos a possibilidade de escolher os seus representantes. Né? Por isso que a gente chama que é importante eleição online, começando hoje, indo até sexta-feira às 20 horas. Né? Então, é importante a participação de todo jornalista e toda jornalista sindicalizada em dia com o seu sindicato, participar desse momento de democracia sindical. Então, quem não recebeu o link pode fazer contato com o seu sindicato para resolver essa situação até a quarta-feira, 20 horas, não é isso? Exatamente. Quem não recebeu o link pode fazer o contato aqui no município do Rio, Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, ou com o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Rio de Janeiro, que é o pessoal lá de Niterói, né, que chama assim. Enfim, pode entrar em contato e solicitar o novo envio do link para acesso ao ambiente virtual de votação. E o pessoal que está assistindo em qualquer lugar do Brasil, porque nós transmitimos também para o stream no nosso portal, TV Comunitária Tudo Junto.rio, também pode entrar em contato com os demais sindicatos do DF, de Minas e assim sucessivamente. Claro, claro. O contato vai ser com a base do sindicato onde você é afiliado. Se ele é estadual, se ele é municipal, mas um dos 31 sindicatos de jornalistas da FENAGE ao qual você é afiliado
você pode solicitar, caso não tenha recebido esse e-mail, o envio do seu link de acesso ao ambiente virtual de votação. Então, Samira, vamos bater uma bola aí, um ping-pong sobre diversos assuntos. Eu primeiro queria perguntar sobre a população. Qual é a avaliação da FENAGE com relação ao cardápio de meios de comunicação disponíveis para a sociedade, seja os eleitores ou não eleitores? A sociedade brasileira está sendo bem informada? Moisés, infelizmente, não. E vou te dizer por quê. Porque a gente tem um sistema de comunicação hoje no Brasil que ele é majoritariamente privado, ou seja, exercido por empresas privadas de radiodifusão mediante concessão pública, né? Se a gente for pensar, a Globo é uma concessão pública, o SBT, a Record, enfim, todas as emissoras de rádio e televisão hoje de grande rede são concessões públicas e na nossa Constituição, no capítulo 5º da Constituição brasileira, diz que nós deveríamos ter um sistema tripartite, público, estatal e privado, né? Então, hoje a gente tem muita insistência, muita bravura, muita coragem. As TVs comunitárias, que são, né, os veículos comunitários de rádio e televisão, que são extremamente perseguidos, né? E a gente tem uma população que só tem acesso à informação via veículos mainstream, veículos de massa, e que, infelizmente, tem as suas linhas editoriais que nem sempre condizem com a necessidade que a população tem de ser informada. Eu digo muito que determinadas notícias, os veículos ganham mais por não divulgá-las, né? Ganham mais por esconder determinadas situações da população do que por divulgar, ferindo aí o direito humano à comunicação e ferindo o direito à informação. Mas uma coisa é fato, a gente também experimenta nesse momento uma ampliação da importância do papel de todos os veículos de comunicação a partir da realidade que foi no Brasil e no mundo da pandemia de Covid-19. Se não fosse o trabalho da imprensa, se não fosse o trabalho das jornalistas e dos jornalistas, a população não teria a dimensão da crise sanitária que o mundo e o Brasil viveram nos últimos 2 anos. Então, situações só mostram que o jornalismo é cada vez mais necessário para a sociedade. Agora, nós temos aí uma crise, né, quer dizer, da mídia impressa, para a gente trabalhar em diversas mídias e você opinar. Qual a origem, na sua opinião, da FENAGE sobre a crise dos meios impressos? Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos do Fundamental o Grupo Globo, que tem mais de um jornal, um para cá, o grande jornal, que é o Globo, tem o Extra e tem um outro pequeno, um tabloide, etc. Mas os demais, o Dia, o JB já saiu, o Dia está numa situação muito difícil. Qual a origem da crise dos meios impressos de comunicação? Bom, primeiro dizer que fazer jornalismo não é barato, tá? É uma atividade que, apesar dos avanços da tecnologia e que resultaram aí na queda de custo de produção do jornalismo, não é uma atividade que seja barata. E no meio impresso, a gente tem uma problemática do custo do papel jornal, que é um papel, um produto que é cotado em dólar, né? Como a moeda brasileira vem se desvalorizando ao longo dos anos, então a importação desse papel jornal, ela ocasiona já o primeiro baque no modelo de negócio do jornalismo impresso tradicional. Em segundo, a gente tem uma mudança de consumo, na forma de consumo da informação pelas populações, né? Pelas populações principalmente mais jovens, as pessoas mais jovens, elas consomem notícia hoje pelas redes sociais, pelos aplicativos de mensageria, e por uma série de outros mecanismos em que as nossas gerações passadas foram acostumadas a consumir notícia. Eu, por exemplo,
Eu decidi fazer jornalismo uma vez na minha vida porque na minha família havia um costume, o hábito de se ler jornal impresso, né? Meu pai assinava jornal, minha mãe lia jornal, e eu praticamente fui alfabetizada lendo jornal, né? Inclusive com segmentos infantis, cadernos infantis que existiam na época que eu era criança, até uns 5 anos atrás, pelo menos no Ceará, de onde eu venho, existia muito esse segmento. Então, a gente não se preocupou, enquanto indústria, de formar público leitor, né? Aí a gente vem na questão da sustentação financeira. Se eu não tenho o hábito de formar leitores, eu não vou ter um financiamento constante por meio da venda de assinaturas. Né? Mas alguém vai dizer assim, ora, Samira, mas é ingenuidade sua, porque nunca nenhum veículo se sustentou por assinaturas. Sempre existiu uma coisa chamada publicidade. É verdade, sempre existiu uma coisa chamada publicidade que concentrava o maior volume de investimento para que um jornal impresso se mantivesse. Acontece que, com o advento das redes sociais e, antes disso, da internet comercial no Brasil, os anunciantes, os grandes anunciantes, passaram a deixar de investir nos jornais para investir em sites, primeiro, e para investir agora na chamada publicidade ultradirecionada, que é aquela feita pelas redes sociais. Essas redes sociais digitais, elas comercializam uma publicidade altamente direcionada. Às vezes você quer comprar um produto e você faz uma busca no Google e depois o Google, né, a internet onde você entra, o Facebook, alguma outra rede, vai ficar te mostrando propaganda daquele produto que você pesquisou. Isso é coincidência? Não. Isso é porque as empresas de redes sociais, elas têm acesso aos seus dados, né, mineram esses dados e passam a te oferecer uma publicidade direcionada. Veja do ponto de vista do anunciante. Se o anunciante pode, em vez de oferecer um anúncio num jornal, para atingir um público que ele não sabe qual é a característica desse público, né? E ele atingir um público mais direcionado numa rede social, o que ele vai preferir? Ele vai preferir direcionar o seu investimento para um anúncio que vai chegar a um público que está buscando aquele produto, ou que vai sentir a necessidade de buscar aquele produto. E isso mina recurso dos nossos veículos tradicionais de mídia impressa. Então, você junta uma série de fatores que faz com que esse modelo de negócios do jornalismo tradicional impresso sofra essa crise que a gente está vivendo agora, com o encerramento das publicações centenárias e históricas, com a demissão em massa de colegas jornalistas, e tem um fator também que eu preciso mencionar, que é a questão das coberturas enviesadas, das linhas editoriais de alguns veículos que acabaram se sobrepondo à informação de interesse público. Né? As pessoas também deixaram de comprar jornal e de ler jornal porque elas não viam a sua comunidade refletida nas notícias, porque elas não viam o seu problema local destacado pela mídia convencional. E isso faz com que a gente também tenha essa perda de leitores e, por fim, o fechamento de veículos bastante tradicionais. E se a gente fosse para o rádio foi um dos veículos principais durante o início do século XIX, né? No surgimento do Brasil lá nos primeiros anos do século, e teve uma grande audiência. Quando a televisão chegou nos anos 50, se dizia que ia desaparecer os rádios e tal, e isso não ocorreu. Sobre a questão dos rádios, essa questão de vários veículos de jornalismo via internet, né, Spotify e diversos outros plataformas de áudio, isso também está interferindo no emprego e na vida desse meio rádio? Interfere no rádio, mas eu acho que o rádio é, no final das contas, o meio que mais rapidamente se adapta a determinadas mudanças. Primeiro, o rádio, ele sempre tem uma característica que é a possibilidade de interação maior com a sociedade e a possibilidade de produção de jornalismo mais localizado, né? O radiojornalismo, ele tem essa característica de não querer atingir massas, né?
mas é de nichos. O radiojornalismo tem regiões no Brasil, como no Sul. Eu já fiz um trabalho em Santa Catarina, por exemplo, em que a gente divulgava para 20, 30 rádios, e todas essas rádios tinham boa audiência. E elas tinham estrutura maior do que os jornais impressos, né, na região. Porque o rádio ele atinge aquela pessoa, né, que está no interior, que está no sertão, que está num litoral mais afastado, na região norte, existe essa possibilidade da radiodifusão muito mais forte. E, obviamente, que esses produtos, né, de novas tecnologias, de streaming, desses serviços novos, afeta a publicidade no rádio, mas o rádio ainda tem essa proximidade muito grande com seus públicos, né, com as pessoas, com aquela dona de casa que está ali fazendo as suas coisas do dia a dia e está ligada no rádio, né, com aquela pessoa, inclusive e aquela... ouvir é melhor, quer dizer, é mais fácil do que ler, né? Ouvir é mais... Pronto, isso, a gente tem uma população ainda, digamos assim, alfabetizada, mas que só consegue fazer aquela leitura funcional, que não faz uma leitura, né, mais apurada. Então, assim, até nisso, a questão da educação formal no Brasil faz com que a mensagem do rádio ela chegue mais depressa e com maior compreensão para aquele público não alfabetizado e não letrado. Então, ele tem essa característica muito quente. E eu, sinceramente, assim, eu acho que, inclusive, o próprio jornalismo impresso, ele tem um baque, ele tem uma crise, mas eu acho que todas essas plataformas se complementam, né? E a gente não pode decretar o fim de absolutamente tudo, porque o rádio, ele mostra ainda muito fôlego. E agora na internet, agora você tem um rádio com imagem, né? Você tem a web rádio. Exatamente. Ó, se você quiser nos assistir aqui como televisão, entra aí no site, no aplicativo. E a TV? O meio TV? Porque quando se fala muito de democratização dos meios de comunicação, se foca muito na televisão, porque já ficou estabelecido que, obviamente, o áudio e a imagem, né, o som e a imagem, e tendo a imagem é uma coisa que mexe com outro sentido da visão, etc. E não é à toa que o rádio está querendo mostrar como é que é a redação lá, quer dizer, o estúdio, etc. e tal. O meio televisão, como é que vocês da FENAGE analisam? O meio televisão, ele ainda é muito forte no Brasil, tá? Se a gente for pensar, inclusive, nesses relatórios de anunciantes, você vê que a televisão aberta, ela ainda concentra mais do que 60% das verbas publicitárias. Dos 10, 20 maiores anunciantes do Brasil, a maioria está lá na televisão aberta ainda. Mas todo esse consumo de massa, ele está colocado muito hoje em xeque, sabe? Assim, eu acho que a gente vai ter que eu odeio a palavra se reinventar, sabe? Mas eu acho que a gente vai ter que partir de um novo paradigma de que nós vamos comunicar, sim, mas para cada vez mais nichos de pessoas, né? A própria Rede Globo, inclusive na sua linha de entretenimento, nas suas novelas, não tem mais a audiência que tinha 10, 20 anos, né? Isso é uma realidade. Por quê? Porque a gente está num momento que é chamado de economia da atenção, né? Você tem uma oferta tão grande de informações circulando, e aí que a Unesco chama, inclusive, que nós estamos vivendo um período de infodemia, é uma pandemia de informações, né? Em que as pessoas têm a sua atenção, a minha atenção concorre com o programa jornalístico da Globo, concorre com o programa da Record, concorre com a rádio comunitária lá do Ceará, com a web rádio, com a newsletter, com a internet, com as redes sociais. Então, assim, a gente não tem mais que pensar nessa preocupação de atingir grandes massas. O que a gente precisa fazer uma comunicação bem feita, um jornalismo que leve informações de interesse público às pessoas e que esse jornalismo e que essas informações possam produzir cidadania. Ponto. Né? Com quantos a gente vai falar, vai ser uma consequência do nosso trabalho. Mas isso levanta uma questão aí para o debate público.
porque o debate público interessa a todos os segmentos, todos os nichos somados, certo? Vamos dizer. Os meios de comunicação não seguem efetivamente o que foi aprovado na Constituição, por mais que não teve acordo, mas os meios de comunicação têm uma responsabilidade também para o debate público. Como é que essa questão que tem a ver com a democracia, nós estamos aí num período eleitoral, faltam menos de 90 dias aí para as eleições, como é que vocês veem essa questão da diversidade nos meios de comunicação em geral e a cidadania e a democracia? Moisés, a gente passou muito tempo preso a tentativas dos grandes veículos mainstream, de influenciar a opinião pública, sempre. Comunicação é disputa de poder, não existe, não adianta a gente, né, querer negar isso. Por exemplo, quando a gente tem um debate sobre o escândalo da bolinha de papel que foi jogada no presidenciável José Serra, ali a gente já vê a questão da manipulação com objetivo político, e uma manipulação feita pelos grandes veículos, né? Então, quando a gente fala em democratização dos meios de comunicação, na verdade a gente não está falando em caçar o veículo A, veículo B, veículo C. A gente está falando, primeiro, em fazer com que a sociedade disponha de cada vez mais canais, né, para se informar. Disponha de um cardápio maior, com produção regionalizada, tanto jornalística quanto artística, que atenda, inclusive, a critérios educativos. E isso tudo faz parte da democracia, faz parte de você alargar o horizonte de discussão saudável para o debate público, né? Mas quando a gente tem essa concentração dos meios de comunicação nas mãos de poucas famílias, e mais agora, mais grave, dessas redes sociais em grupos internacionais, porque se a gente for pensar, o Mark Zuckerberg é dono aí das principais redes sociais por onde circulam informações e opiniões, então a gente tem um debate público mediado por algoritmos, mediado e controlado por redes privadas que são de propriedade de um norte-americano, só para a gente ficar nessa questão do Facebook e do Instagram, né? E aí você me pergunta, e como é que isso contribui para a cidadania? Isso não contribui, porque há um falso argumento de que a internet é livre. Não, a internet não é livre, né? A internet é dominada por grandes grupos internacionais e as redes sociais mais ainda. Então, elas, com esse falso argumento de que o algoritmo é neutro, já existem pesquisas acadêmicas de que não, os algoritmos são feitos por seres humanos, né? E já foi comprovado que são padrões racistas, são padrões machistas e misóginos, e tudo isso influencia no debate público. Ou seja, essas grandes redes sociais, digitais, elas hoje estão dominando o debate público e não estão ajudando a construir cidadania. Pelo contrário, elas se beneficiam da nossa audiência, das pessoas estarem ligadas nas redes sociais, na internet o tempo inteiro, e elas não nos dão ferramentas para discutir as reais questões que o país necessita, né? Elas faturam, inclusive, mais do que muitos estados nacionais, né? Do que muitos países, elas faturam com essa venda, com essa comercialização de dados e com essa, inclusive, com a utilização do discurso de ódio, a veiculação do discurso de ódio para gerar audiência. Então, Samira, você colocou um ponto aí importante que eu queria agora que a gente tratasse, que é o seguinte: essas redes sociais e essas big techs, todas estrangeiras, no fundamental norte-americanas, elas penetram sem pagar impostos, né? Então, a destruição, inclusive, dos meios de comunicações locais, né, nacionais, com o direcionamento da publicidade para esses meios,
Isso aí não pode ficar assim. Você acha que já começou a ter uma certa consciência de que essa penetração nas mentes das pessoas de forma geral, né, quer dizer, em todos os lugares, onde tem internet, penetra e tal, e acaba carreando a publicidade, sempre naquela tentativa de dizer que é grátis, né? Quer dizer, tudo é grátis. Inclusive, você pode produzir conteúdo e receber dinheiro do YouTube, etc. e tal, fica todo mundo correndo para fazer vídeo para colocar no YouTube e para tentar ganhar alguma coisa, que é um pagamento irrisório. Quem tem milhões e milhões ganha algum dinheiro, até sobrevive com isso. Mas isso destrói a parte da economia, né, quer dizer, do país. Isso. Então, quer dizer, Isso. como é que é isso do ponto de vista? Esse debate ainda está muito aquém do necessário para criar essa consciência da necessidade, porque é uma certa defesa, né, quer dizer, do Uhum. país. Claro, defesa da soberania, né? Se a gente pensar que os serviços de radiodifusão são concessões públicas, por que a exploração desse serviço na internet não é concessão pública também? Não é estranho? Mas a FENAGE tem um debate sobre isso, inclusive inaugura esse debate a partir de uma provocação da Federação Internacional dos Jornalistas, e o fato é que as redes sociais digitais, elas estão corroendo o ecossistema das notícias, o ecossistema jornalístico no Brasil, né? Exatamente por essa questão de minar a publicidade, de explorar, inclusive, o trabalho dos jornalistas sem pagar direitos autorais para os jornalistas que produzem conteúdo, e esse conteúdo é veiculado nessas empresas, e elas são sobretaxadas no Brasil. Primeiro, porque elas não são registradas como empresas de comunicação, mas como empresas de outros ramos econômicos, né? E a FENAGE, para debater essa questão, ela tem uma proposta que foi apresentada no ano passado, nos nossos seminários regionais, nós fizemos 10 seminários regionais, 5 com a categoria, e 5 com entidades do campo da democratização da comunicação. O que é a nossa proposta? Que é pioneira, que é visionária. Nós queremos que o Congresso Nacional Brasileiro aprove uma taxação para as grandes plataformas digitais, uma taxação progressiva, com alíquotas a partir dos faturamentos das faixas de faturamento dessas empresas, e que essa tributação seja uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Por quê? Porque essas empresas, como eu já disse, elas estão minando a publicidade dos veículos de comunicação, causando desemprego em massa de uma categoria profissional e dominando o debate público através dos seus algoritmos e através da questão da veiculação sem regulamentação nenhuma de discursos de ódio, né, de propagação de ideias criminosas. O que a FENAGE quer, na verdade, é uma compensação, que essas empresas paguem uma compensação através dessa taxação, e que esses recursos sejam destinados ao Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo, tá? Já existem fundos públicos, por exemplo, para a cultura, né? Muitos fundos públicos para o audiovisual. Então, o que a gente quer é salvaguardar um campo de produção brasileiro, nacional, e diversificar essa produção jornalística a partir de critérios muito claros para acesso ao recurso público. Esse fundo teria uma administração tripartite, seria a sua distribuição de recursos a partir da apresentação de projetos a serem avaliados, né, com critérios de regionalização, com critérios de produção a partir das pessoas negras, mulheres, população LGBTQIA+, população indígena,
públicos que tenham a questão da educação também como objetivo, e também uma parte desse recurso revertido para a qualificação profissional das jornalistas e dos jornalistas. É fácil? Não, porque nós estamos lidando com gigantes mundiais, né? Nós estamos lidando, inclusive, com mídias que são investigadas nos Estados Unidos. Né? O Mark Zuckerberg já foi levado várias vezes para o Senado americano, enfim, para ser ouvido por conta das suas práticas, consideradas práticas nocivas à livre concorrência. Né? Não, e teve uma gerente aí do Facebook que denunciou lá no mundo todo, né, a questão do suicídio de jovens, etc., e que eles não mudaram os algoritmos. Então. Mas eu queria te perguntar o seguinte: você falou, vamos disputar com grandes poderes, né? Quer dizer, o poder Sim. enorme dessas redes e dessas big techs e tal. Agora, ainda não está bem arredondado entre os jornalistas, porque existe um outro movimento, conteúdo jornalístico tem valor, no sentido de fazer uma crítica, por exemplo, a essa proposta relativa que fundo público tem uma interferência muito grande patronal e governamental, e que isso dificilmente chegaria aos verdadeiros produtores do conteúdo. Como é que vocês respondem a essa questão? Na verdade, essa entidade, né, essa associação que você fala, agora me fugiu o nome, ela defende uma proposta que não é excludente da nossa, tá? E não é oposta à nossa. Ela defende o Você está falando da pagamento. APJOR? Pronto, a PIJO. A Associação Profissão Jornalista. Isso. Ela defende. Eu sou sócio. Pronto, E sou perfeito, sócio da FENAGE também. Mas eu perfeito. estou discutindo, eu estou falando especificamente desse debate, porque teve até audiência com o coronel, aquele senador da Bahia, etc., sobre interferência. Eu estou falando o seguinte: isso ainda é um debate que não está totalmente ajustado. Claro, mas as propostas, elas não são excludentes. Na verdade, a APJ defende o pagamento do direito autoral pelas plataformas aos jornalistas, né, via projeto de lei. Esse é um debate que a FENAGE também defende. É possível que se tenha um projeto de lei em que as plataformas direcionem recursos para pagar os jornalistas pelo seu direito autoral, pela sua produção. O que essa proposta de taxação ela coloca, na verdade, é um escopo mais amplo, entendeu? Há críticas às gestões dos fundos? Claro que há, mas a gente sabe que é muito mais producente a gente tentar fazer com que exista esse fundo público e que ele tenha critérios transparentes de acesso, né, do que a gente, por exemplo, permitir hoje um mercado desregulado, né, totalmente desregulado, e que explora os jornalistas, mas que a gente não quer que aconteça o que aconteceu na Austrália, que as empresas foram lá, as big techs, e deram um bombonzinho para os veículos, dizendo que iam pagar os veículos a título de direito autoral, mas só negociam com os grandes veículos. Os pequenos também ficaram de fora nessa questão do direito autoral lá na Austrália. Né? A gente não quer esses modelos. Agora, tudo isso a gente está em debate. O nosso projeto de lei está, inclusive, passando por avaliações de consultores jurídicos do Congresso Nacional, para que a gente, na próxima legislatura, ou ainda nessa, se houver ambiência, a gente tenha oportunidade de apresentar. É como eu te disse, o que a gente não pode é ficar parado. O que a gente não pode é deixar de discutir o assunto, né? Por mais que a gente saiba que é uma correlação de forças difícil, brigar com essas big techs, que a todo momento estão aí apresentando, olha como elas são bondosas, elas estão financiando o projeto de verificação de notícias, de pequenos negócios, isso que elas dão é o mínimo, sim, é irrisório. Fechando acordo com plataformas, inclusive de setores progressistas, etc. E Claro, tal. é Agora, irrisório. Samira, eu queria levantar um outro assunto aí, que esse parece ser mais polêmico, que é o Conselho Federal de Jornalistas. Antes houve um debate que foi meio aprastado, vamos dizer, pela desinformação,
porque quando você trava a luta, obviamente, às vezes o melhor é você criar confusão, porque na confusão você joga uma bomba de fumaça assim, ninguém vê ninguém e ninguém entende nada, então o que é novidade não pode ser colocado no ar, porque ninguém está enxergando nada, mais ou menos assim, que foi o Conselho Nacional de Jornalismo. Agora é o Conselho Nacional de Jornalistas, é como o Conselho Federal de Medicina, como o Conselho de Odontologia, etc. É isso que a FENAGE está propondo? Isso, isso, uma entidade com poderes autárquicos, né, É criada uma no âmbito. autarquia, né? Igual Pronto, as autarquias, OAB, isso, CRM, etc. criada no âmbito do Estado brasileiro, que tenha essa tarefa de fiscalizar a produção de jornalismo no Brasil e regulamentar, digamos assim, as questões profissionais, né? A gente tem hoje, como você disse, quando se coloca para a sociedade a questão de um Conselho Federal de Jornalistas, a primeira coisa que as empresas de mídia fazem é trabalhar com a desinformação, com a mentira, e dizer que é censura. Por quê? Porque elas não querem ter a sua atividade profissional fiscalizada, elas não querem ter o seu exercício ali do jornalismo fiscalizado, que também seria um papel dessa autarquia, desse conselho, né? A gente tem hoje, para que a gente possa, de alguma forma, cobrar dos profissionais jornalistas um desempenho com critérios éticos, a gente só tem o nosso Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, aprovado pela categoria em Congresso Nacional, um código deontológico, cuja penalidade máxima que pode ser aplicada a um jornalista sindicalizado é ser expulso, ser excluído dos quadros do seu sindicato. E a um jornalista não sindicalizado que venha a sofrer um processo, é não ser aceito dentro do quadro de sindicatos. Convenhamos, um profissional que falta com a ética no seu trabalho, ele vai se importar em ser excluído do quadro de associados? Ele vai se importar em não ser aceito num quadro de associados? Obviamente que não. Agora, se outras profissões, como jornalistas, ou como advogados, médicos, engenheiros, o engenheiro faz uma obra mal feita, né? Manda fazer uma obra que não tem os parâmetros técnicos da engenharia. Aquela obra acaba vitimando pessoas. Ele não tem que passar pelo escrutínio dos seus pares para saber de que forma ele agiu, com que responsabilidade ele tem perante aquele acidente? Um médico é a mesma coisa. Não é uma questão de uma defesa corporativa. Eu acho que a sociedade ganha com esses conselhos profissionais, porque os conselhos vão exigir uma atuação ética, uma atuação pautada em parâmetros, e que no jornalismo tem que ter os direitos humanos como principal parâmetro para o exercício da nossa profissão. Agora, isso não tem a ver com a derrubada lá pelo Gilmar Mendes e pelo Supremo dessa questão da exigência do diploma, etc. Essa luta está junto. Tudo tem a ver. Pode ter um conselho federal de jornalistas se não existe a oficialização da profissão de jornalista? Veja bem, a oficialização da profissão de jornalista ainda existe. Qual é essa oficialização? É o registro profissional. Registro esse concedido hoje por uma secretaria do Ministério da Economia. Ou até outro dia, enfim, parece que o Ministério do Trabalho volta, mas não sei se ainda com a concessão dos registros profissionais. Mas eu não sei se vocês lembram que ali no 2020, o governo Bolsonaro tentou, inclusive, acabar com o registro profissional. Ou seja, nós vamos voltar às décadas e décadas e décadas atrás, em que não existia critério nenhum para acesso à profissão? Não. A gente brigou e conseguiu vencer a questão do registro profissional. Que nós precisamos voltar a colocar o foco na volta do diploma, sim, porque a decisão de derrubar o diploma, ela advém de toda uma campanha midiática puxada pelas empresas de comunicação.
Por quê? Porque elas queriam ter o domínio do critério de acesso à profissão. Não bastava contratar quem elas quisessem. Elas queriam precarizar a profissão a partir da entrada de qualquer pessoa, pessoas inabilitadas para o exercício do jornalismo, e você criar um exército de reserva de mão de obra que você pode dar o preço para qualquer um. Ah, você não quer jornalista que passou 4 anos estudando? Eu tenho 10 ali que vão aceitar esse trabalho por menos da metade. Então é isso. As empresas jornalísticas, as grandes empresas, elas é que foram as mentoras do fim do diploma para o exercício do jornalismo. O diploma era um critério claro de acesso. Para ser médico, eu passo, sei lá quantos anos estudando, para ser advogado, engenheiro, historiador, enfim, uma série de profissões regulamentadas. E o jornalismo não, porque as empresas inventaram que era um atentado à liberdade de expressão e de imprensa, porque a lei era da época da ditadura, né? Então, elas deram um tiro no próprio pé, porque se você não tem valorização do produto que você. Não, o meu produto qualquer pessoa pode fazer. Certo? Aí o cara não. As grandes empresas vendem, né? Que para fazer um automóvel precisa daquilo outro. Aí não, o meu produto não precisa. Então é uma tentativa de desregulamentar que acabou sendo um tiro no pé, certo? Quer dizer, do próprio negócio, não só do nós Dúvida. jornalistas, como do próprio negócio, não é isso? Sem dúvida, porque, inclusive, aqui no Ceará, eu estou no Rio, mas no Ceará a gente tem um professor, que é o professor Nonato Lima, da Universidade Federal do Ceará. Quando caiu o diploma, ele que comandava um programa na Rádio Universitária FM, chamado Rádio Livre, ele disse o seguinte: a partir de hoje, para ser jornalista no Brasil, basta estar vivo. Você respira, você vai numa DRT e tira um registro profissional. Acontece que as empresas realmente estão sofrendo do seu próprio veneno. Porque hoje, quando todo mundo é jornalista e quando todo mundo diz que faz jornalismo, por que elas vêm defender o jornalismo profissional? Né? Ficou um discurso dúbio. Né? Então, elas atiraram no próprio pé, sim. A partir do momento em que elas quiseram precarizar, alegando que não era critério de acesso você cobrar o diploma de nível superior específico, elas precarizaram o próprio produto. E é uma luta, você vê que são questões que estão ligadas, imbricadas. Se eu tenho um produto de menor qualidade, eu tenho uma população que não se vê refletida naquele produto e não quer comprar um jornal, não quer assinar uma revista, não quer ouvir um programa que não reflete as suas realidades, porque muito provavelmente está sendo feito, inclusive, por uma pessoa não habilitada. Né? Então, tudo isso está junto. Samira, eu estou te explorando muito, falta pouquinho para a gente terminar. Então, caminhando para o encerramento, que eu sei que você tem outras atividades, quais são os próximos, os outros desafios? Nós já debatemos muitos assuntos aqui ligados aos meios de comunicação. Quais são os outros desafios que a chapa única, né, da direção da FENAGE defende? Questões que a gente ainda não abordou, que você gostaria de falar. Acho que a gente defende, primeiro de tudo, a atualização da regulamentação da nossa profissão. É um decreto-lei de 1979 que necessita regulamentar atividades que foram constituídas ao longo aí da internet comercial, a própria questão da assessoria de imprensa, que não está na nossa regulamentação profissional. A gente precisa de uma campanha nacional de valorização para que faça tramitar o projeto de lei. Samira já está voltando, deve ter havido, houve um pouco o congelamento aí da internet da Samira. Nós estamos aqui debatendo com a Samira, que é a candidata à presidenta da FENAGE, nas eleições que começaram hoje, dia 26, e que vai até o dia 28. Hoje, 26, amanhã, 27 e 28. Você que é jornalista filiado a um sindicato, esteja em dia com as suas obrigações estatutárias, a sua mensalidade, e pode votar para a FENAGE.
Samira caiu aí a internet, mas já está voltando aí a internet da Samira, e nós vamos poder fazer o encerramento aqui da nossa entrevista. Samira, você ainda queria concluir o ponto que você falou, porque você falou do piso isso, nacional, do da luta piso, pela se você aprovação quiser do isso. piso. Não, acho que é isso. E por fim, dizer que a gente tem agora uma preocupação a mais nesse ano, que é um ano de eleições gerais, que é a questão da segurança dos jornalistas. Então, todos os sindicatos estiveram, e a federação, muito envolvidos na garantia da vida dos trabalhadores da comunicação com a questão da Covid-19. Todos os sindicatos se mobilizaram para cobrar condições de trabalho a partir dos critérios, né, de segurança sanitária. E a gente vai ter agora essa missão, nesse ano de eleição, de garantir a integridade física e o exercício profissional dos nossos companheiros jornalistas e das mulheres jornalistas, a partir desse ano extremamente difícil, com o presidente da República sendo hoje o principal agressor da nossa categoria. Então, é um desafio para ontem, assim, dessa nova gestão da FENAGE. E no mais, é dizer que o sindicalismo tem um papel fundamental nesse momento, que é de combate à barbárie. Tá? Nós estamos vivendo num Brasil, gente, que voltou ao mapa da fome, estamos vivendo num Brasil que está com graves problemas sociais. Não que seja novidade completa essa situação, não é isso, mas hoje, se todo mundo for avaliar, as condições de civilidade estão extremamente ameaçadas. E é papel do sindicalismo defender as condições de vida da população. Não só dos jornalistas, mas de toda a população brasileira. Samira, eu queria tenho duas perguntas ainda para você. Primeiro, você vai substituir a presidenta, que também é mulher, da FENAGE, né? Aqui no Sindicato do Rio, eu estou vendo se eu coloco a tela aqui do Sindicato do Rio, que eu sou candidato a Conselho Fiscal, a maioria bem grande são mulheres. Como é que você vê a participação feminina em geral na sociedade? Você falou já um pouco sobre isso, mas em particular nessa questão, nas entidades sindicais. A gente sabe que nos cursos de jornalismo, as mulheres são maioria, na universidade as mulheres já são maioria. Como é que você se sente aí? O que você tem a falar sobre isso? Bom, primeiro, a FENAGE é uma entidade que daqui a acho que 6 anos, completa 80 anos, né? Eu sou a terceira mulher a presidir a FENAGE. Nós tivemos a pioneiríssima Beth Costa, daqui do Rio de Janeiro, que foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio. Temos a Maria José Braga, que brilhantemente conduziu a federação nos últimos 6 anos, né? Jornalista de Goiás. Eu sou a terceira mulher nessa linha, e como você disse, nós temos uma categoria majoritariamente feminina, jovem e branca. Quem está dizendo não é a Samira, mas o perfil do jornalista brasileiro de 2021, elaborado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, nós precisamos discutir mais as pautas de classe com interseção de gênero e raça dentro dos nossos sindicatos, tá? Por quê? Porque a gente precisa fazer com que essa mulher jornalista tenha as suas pautas ouvidas, tenha as suas lutas, que incluem a questão de auxílio creche, que inclui a questão de uma série de benefícios, para fazer com que essa mulher consiga realmente ver as suas necessidades pautadas pelo movimento sindical das jornalistas e dos jornalistas brasileiros. Não é fácil, há um grande, ainda eu diria, embate conceitual dentro do movimento sindical de falar, por exemplo, de feminismo, né? Sendo que a gente sabe que o feminismo é uma luta emancipatória e anticapitalista. Então, a gente precisa estar dentro dos sindicatos organizados, sim, cada vez mais mulheres disputando esse espaço político, esse espaço de poder, assim como nós estamos em maioria nas redações. Nada de nós sem nós. Então, é isso.
Agora, eu queria te fazer ainda mais uma pergunta para a gente ir encerrando, que é o seguinte: você falou que a gente está vivendo uma quadra, né, quer dizer, histórica muito complicada no Brasil pelo retrocesso que foi a última eleição presidencial, depois de 12, 13 anos de governos populares, com a eleição do Bolsonaro. Tudo leva a crer que nessa eleição a coisa vai começar a retornar aos trilhos. Nada está ganho por antecedência, todo mundo que conhece um pouco de política sabe disso. Mas eu diria, o sindicalismo, a questão de ser sindicalizado, de atuar nos sindicatos, do papel que os sindicatos têm e tal, isso também não está meio complicado na análise mais geral da presença tecnológica, das relações com as mídias sociais, etc. Participar ir para a Assembleia, se preocupar com um acordo salarial, quando só se fala em coisas individuais, etc. Como é que vocês analisam essas dificuldades que não só vocês, como todos os sindicatos, não acredito que seja só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, tem. Será que a época de sindicalismo e de sindicatos está chegando ao fim? Moisés, eu acho que os sindicatos, obviamente, eles têm um grande desafio, que é falar no contexto de uma população com grande nível de desempregados. Então, se o sindicato só representa aquele trabalhador, aquela trabalhadora com carteira assinada, ele corre o risco, sim, de deixar de existir. Haja vista, a nossa profissão hoje já sofre do chamado processo de uberização, ou de plataformização, como dizem os principais estudiosos no assunto. Hoje eu já tenho jornais em Minas Gerais em que você se cadastra numa plataforma para ganhar R$ 50 por matéria escrita. Ou seja, nós chegamos no fundo do poço. Agora, quando a gente chega no fundo do poço, a gente só tem uma opção: é lutar para subir. É ou não é? Eu não quero ser engolida pela lama do poço, eu quero lutar para subir. É por isso que eu estou colocando meu nome à disposição da categoria. A gente acabou de voltar de uma visita ontem no jornal o Globo, em que as pessoas queriam tirar foto com o sindicato. As pessoas queriam receber o nosso informe. Por quê? Porque elas sentiram que a mobilização coletiva ela produz frutos concretos. O jornal o Globo do Rio de Janeiro, os trabalhadores jornalistas se mobilizaram, fizeram 3 paralisações, inclusive uma ou duas, não lembro, mais de 4 horas, e conseguiram a reposição salarial integral pela inflação para os salários de R$ 6.000. Ou seja, as pessoas sentiram ali, olha, tá comigo, sabe? O sindicato não é o Moisés, não é a Carmen Pereira, não é a Virgínia Berriel, não é a Samira dentro da FENAGE. O sindicato somos nós todos participando, lutando juntos. A gente acabou de vir da visita ao Globo, à TV Globo, na verdade, e que as pessoas perguntavam: como está a campanha salarial? O que é que a gente pode fazer? Vocês vão fazer mobilização aqui na porta? A gente tem como constranger a Globo, que está fazendo uma campanha falando sobre qualidade, credibilidade, e não quer nem pagar a inflação para os seus jornalistas? Ou seja, é esse sentimento de pertencimento à classe trabalhadora que a gente precisa trabalhar nos nossos associados, nos nossos jornalistas e nos que não são, tá? Porque não existe saída individual. Quando eu estou lá de boa, no meu computador, considerando o meu colega como um adversário, o meu patrão está precarizando nós dois. Agora, Samira, qual a relação que a FENAGE quer estabelecer com entidades que atuam na área do jornalismo, em particular a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa? Soube que você parece que vai visitar lá a nossa ABI. Nós queremos parcerias, nós somos entidades com perfis diferentes, temos propósitos diferentes, né? O sindicato, a federação, eles cuidam da questão dos direitos trabalhistas dos jornalistas, da representação propriamente no mundo do trabalho. A ABI
tem uma atuação muito mais macro, né, em defesa da democracia, em defesa do jornalismo e da instituição imprensa. Mas, assim, nós todos podemos andar juntos e sermos parceiros. E eu falo isso não só com a ABI, mas com a APJOR, com a AJOR, com o Artigo 19, com a Repórteres Sem Fronteiras, que são parceiros que nós estamos lutando, tendo uma boa atuação conjunta, por exemplo, na questão do assassinato do Tom Phillips. Estamos todos juntos nesse momento cobrando investigações do governo brasileiro, ou seja, todo mundo pode atuar junto para fortalecer o jornalismo, fortalecer a defesa da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Olha, você me desculpa que eu não posso levar água aí, certo? Porque senão eu ia te dar um copinho d'água. Vamos encerrar agora. Você tem as suas últimas palavras, se quiser falar diretamente no coração dos jornalistas. Eu quero agradecer muito a sua disposição. Eu te fiz aqui um monte de perguntas, fiz você falar pra caramba, mas eu estou muito grato pela oportunidade de conhecê-la e de entrevistá-la, certo? Você tem aí 2 minutos, 3 minutos para você falar. Eu vou até sair de cena. Por que você quer ser presidente da FENAGE e por que o povo tem que votar aí na sua chapa até quarta-feira? Até quinta, a eleição vai até quinta-feira. Bom, gente, eu Até acredito que quinta, 26, até 27, quinta, 28. 28 de julho. Até quinta, claro. Hoje é terça, né? Olha, eu acredito, gente, que só a luta muda a vida, tá? Eu venho de uma região que é conhecida como semiárido, né? Que do céu só cai chuva e a chuva ainda é pouca. Então, só organizados dentro das nossas entidades de classe, lutando junto com o sindicato e com a federação, é que nós vamos conquistar direitos e que nós vamos defender a profissão que nós escolhemos e que tanto amamos para exercer, que é o jornalismo. Então, não existe jornalismo sem jornalistas e a nossa força, ela vem dessa coletividade. E agora, para encerrar mesmo, eu gosto muito de citar a Conceição Evaristo, quando ela diz: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, força e luta. Muito obrigado. Eu acabei de entrevistar Samira de Castro, candidata a presidenta da FENAGE. A eleição hoje começou no dia 26, vai até o dia 28. Hoje é terça-feira, amanhã quarta-feira, até quinta-feira às 20 horas. O voto é virtual. Se você que é associado está em dia com as suas obrigações com os sindicatos, principalmente a sua mensalidade, não recebeu o link, faça contato com o seu sindicato e cobre o link da eleição, tem lá um tutorial, etc. Eu já votei em você, Samira, certo? Muito obrigado aí pela sua participação aqui no especial TVC Rio. Até um próximo programa. Obrigada.